eu preciso te passar algumas técnicas que vão facilitar você a mapear aí esse processo todo para que você crie um planejamento tributário infalível. Como eu disse para você lá atrás, não podemos confundir o planejamento tributário com comparativo tributário. Então, agora é a hora da gente entender quais são as técnicas aplicadas que eu, Anderson, realizo nos meus clientes e que dá muito certo e que pode dar certo para você, tá? Então, se você seguir esses 5 passos, eu tenho certeza que você vai alcançar já algum resultado. E isso não impede de que você vá além do que eu estou te passando. O importante é você já abrir a mente, porque planejamento tributário é como o nome já diz, nós estamos planejando. Então, o meu planejamento funciona dessa forma e muitas vezes eu tenho que alterar ele. Então, você tem que ter isso muito claro na sua mente. Adequar a situação a cada tipo de empresa, ok? Então, o primeiro passo que eu já lhe dou é o seguinte, é o mapeamento do negócio. O que é o mapeamento do negócio, Anderson? O mapeamento do negócio é o seguinte, é você entender realmente o que a empresa faz. Nós vamos falar aqui de forma direta e reta para que você possa entender. É o que a empresa faz, o que ela exerce. Ela fabrica, ela comercializa, ela presta serviço, ela tem tudo, todas essas atividades, ela tem só 2. Ela tem, por exemplo, uma concentração de produtos de revenda, ela tem uma parte que é indústria, então você faz esse mapeamento. Até é comum, quando eu entro numa empresa dessa, que eu vou fazer o planejamento tributário, eu crio um checklist. Então, dentro desse checklist, eu falo, a empresa industrializa? Sim. Qual o produto que ela industrializa? NCM. Para onde que está concentrado a venda dela? Está concentrado para regiões X e Y. Quantos por cento estão concentrados na região X e Y? Então, eu vou mapeando. Da onde que essa empresa compra, adquire produtos? Se ela é uma indústria, da onde ela adquire os insumos? Se ela é uma revenda, da onde que ela adquire esses produtos de revenda? Porque se ela é uma revenda, eu já começo a analisar. Bom, ela vai pagar substituição tributária na entrada. Pode ser, se o produto dela estiver enquadrado na substituição tributária. Então, ali já tem um custo de substituição tributária. Então, eu já tenho na cabeça, eu tenho que trabalhar a substituição tributária desse cara. Então, é assim que eu vou mapeando, eu vou conhecendo o negócio da empresa. Então, segredo aqui é você entender toda a operação. Qual que é o tipo de negócio que ela realiza, de quem ela compra, de quem ela vende, quais regiões que ela efetua, aí as operações, e aonde está concentrada percentualmente esse negócio dela. Se ela tem outra unidade, eu tenho uma indústria e tenho uma distribuidora. É mesmo? Então entende por que ela tem a distribuidora, qual foi o conceito da empresa em construir uma distribuidora. É aquela coisa que você só vai escutar nesse primeiro momento. Fala que eu te escuto. Então é bem isso. Você vai só ouvir nesse momento, ok? Legal. E aí nós temos o segundo passo. O segundo passo, não menos importante, é o quê? A gente fazer a concentração de dados. Depois que você realizou todo o mapeamento da empresa, você vai começar a estudar esses dados dela. E aí, com essa concentração de dados, você vai deixar de uma forma mais simples para você trabalhar. Você vai pegar, por exemplo, essa empresa aqui, ela realiza importação, por exemplo. Ela realiza importação por São Paulo. Então, eu vou colocar aqui. Importa por São Paulo. Essa empresa aqui, ela vende para outros estados. Então, ela tem operações interestaduais. Então, eu vou colocar aqui. Operações de revendas interestaduais. Ela tem internas também? Tem. Então, eu vou colocar aqui internas também. Ok? Eu vou concentrando esses dados de uma forma mais sintética, tá? Por que que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso pelo seguinte, porque cada ponto desse, eu já vou analisar uma possibilidade de redução de carga tributária. Então, se ela importa por São Paulo,
eu quero entender quanto que ela paga de tributos para cada operação. Então, por exemplo, quanto que ela paga de ICMS? Ah, legal, ela paga 18%. Pô, existe um regime especial em São Paulo que ele dá suspensão de ICMS na importação, que pode chegar até 100%. Opa, então eu posso entrar com um regime aqui especial para reduzir o ICMS do desembaraço dele. Isso é verídico, tá? Existe mesmo um regime especial em São Paulo para a redução de importação aqui do ICMS do desembaraço aduaneiro. Ou não, eu vou levar ele lá para o estado de Santa Catarina, que lá eu consigo um benefício de não pagar o ICMS do desembaraço. Eu pago somente na saída, na venda do produto. Então você começa a analisar. Ah, ele opera com revendas interestaduais, produtos de revenda em operações interestaduais. Olha, legal, se ele opera com interestaduais, para qual tipo de cliente que ele vende? Ah, ele vende para o consumidor final? Vende. Esse consumidor final é não contribuinte? É. Opa, se ele é não contribuinte, uma operação interestadual, ele tem DIFAL. Se eu criar uma empresa aqui do Simples Nacional, eu elimino o DIFAL dele. Será que esse DIFAL aí é considerável na empresa dele? Pode ter aqui um caso. Então, entende? Eu estou colocando aqui situações que você vai provocando para que você mesmo possa ficar mais fácil a sua análise. Tá? Então, você mapeia o negócio, pega todos esses dados, concentra essa informação e faz a sua análise de cada operação que ele realiza, entendendo aonde você pode reduzir a carga tributária. Talvez em alguns pontos você vai chegar a entender que não há como reduzir. Ok, beleza. Esse caso está certificado que eu não vou reduzir. Beleza? Então nós temos aí o passo 3. O que é o passo 3? É analisar as oportunidades tributárias. É como eu falei aqui, adiantei um pouquinho para vocês no passo 2. Eu mapeei, concentrei todos os dados, deixei ele mais sintético para que eu possa entender. Eu vou analisar cada operação conforme a redução tributária que eu posso ter, trocando ele de estado, de cidade, de, sei lá, várias opções que você pode ter. E sempre analisar as oportunidades tributárias que essa operação aqui vai te dar. Às vezes, não está ligado só de você mudar ele de estado ou de região. Às vezes, a análise tributária está, por exemplo, porque você mapeou aqui nos dados que ele tem uma concentração alta de funcionários. E se ele tem uma concentração alta de funcionário, automaticamente, se ele é uma empresa de lucro real presumido, ele tem uma carga alta aí de INSS de 20% aí patronal. Então, talvez criar um planejamento tributário onde ele cria uma empresa do Simples, que ele elimina os 20%, fazendo aí a transferência desses funcionários para essa empresa, desde que ele participe no mesmo quadro societário, com menos de 10%, para que seja enquadrado no Simples Nacional, eu faço a transferência, continuo com o funcionário, prestando serviço nessa empresa, essa empresa sendo do lucro real, eu gero despesa ainda para ela aqui. Ah, Anderson, mas se ela for do lucro real, a folha de pagamento é importante, porque gera despesa para ela. Inclusive, os 20% do INSS vai gerar despesa para ela, para que ela não dê tanto lucro. Correto. É sua análise que vai dizer isso. Às vezes, você vai fazer todo um jogo e vai entender que da forma que está correto. Mas se ele for do presumido, a história já muda. Porque daí ele já não paga os impostos federais, o IRPJ, a contribuição, pelo lucro líquido. Ele vai pagar sobre o quê? Sobre a presunção, que indifere das despesas dele. Então, o planejamento tributário, onde eu incluo uma empresa do Simples para alocar os funcionários, onde eu deixo de pagar 20% de INSS, pode ser uma vantagem para ele. O que você não pode fazer de verdade é confundir elisão fiscal com evasão fiscal. A elisão fiscal é o que nós estamos fazendo, entendendo todo o processo dele, entendendo o negócio dele e aonde a gente vai diminuir a carga tributária dele. Já a evasão fiscal, não. É criar formas ilícitas aonde você vai acabar aí reduzindo a carga tributária e ele pode ter um problema futuro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, ok? E aí nós temos o quarto passo. O que é o quarto passo? É realizar
orçamento com a empresa. O que é orçamento junto com a empresa, Anderson? É o seguinte: você pode realizar isso com base no que já aconteceu para projetar o futuro, tá? Por exemplo, você analisa os 3 últimos anos, vê a taxa de crescimento da empresa e projeta ela para o futuro para que você faça o planejamento tributário. Muitas empresas trabalham dessa forma. Eu, Anderson, não gosto de trabalhar dessa forma, mas não existe o certo ou errado nesse sentido. É a sua forma de trabalho, eu só estou te explicando como você pode executar esse trabalho, tá? Mas isso não é a lei da verdade, porque nós estamos falando de planejamento. Planejamento, ele é um planejamento estratégico, ele pode dar certo ou errado, tá? Realizar esse orçamento com a empresa, eu gosto muito, porque eu falo assim pro cara: você tem o feeling, você sabe do seu negócio. Me fala quanto a sua empresa vai crescer nesse ano seguinte. É que sabe o que vai acontecer na empresa dele. Ele sabe exatamente, ele tem esse... Olha, esse feeling dele dificilmente correr, que a trajetória só através de números, ela pode ser um pouco confusa. Mas, Anderson, isso não impede dele ter o feeling dele e o mercado mudar e também não dá certo. Sim, concordo com você. O fato é o seguinte, é que quando também eu trabalho só com as demonstrações, eu não consigo ter a certeza se aquelas informações estão realmente corretas, a não ser que você faça uma auditoria nesse trabalho antes de iniciar o planejamento tributário. Aí legal, você conferiu tudo. Se você faz isso, ótimo, até dá para você trabalhar isso com mais segurança. Se não, vai pelo caminho. Ouça o cara que manda na empresa porque ele conhece a empresa dele. E aí nós temos o passo 5. E o passo 5 o que é? Realizar comparativos. Agora é a hora da sua brincadeira. Aqui é onde está a cereja do bolo. É aqui que você, depois que fez os 4 passos, você vai realizar vários comparativos tributários. Lembra que eu falei do comparativo? É aqui que ele entra agora. E aí, porque você já mapeou tudo. E aí falar pro cara, ó, faz isso que você vai economizar X de impostos, X de tributos. Afirma para ele isso daí. Agora, se tudo isso ocorrer, mediante o orçamento. Em cima de tudo isso aqui, nós temos as teses tributárias que podemos trabalhar. Por isso que nós temos um módulo só de teses tributárias. Então, é tudo isso que você vai dar para esse cara, para ele ficar feliz e entregar a empresa na tua mão. E eu vou falar uma coisa para você. Esse cara aqui não toma mais nenhuma decisão sem te consultar. Você pode ter certeza disso. Segue esses 5 passos aqui que eu garanto o sucesso para você. A não ser que ele pule alguma etapa dessa e não te dê as informações consistentes. Legal?